Bora sim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai ver como é que faz contadores assíncronos com contagens menores do que o módulo de 2 elevado a n. Ou seja, contagens menores que o módulo do contador. Ah, como assim, Roberto? Você falou que o módulo ele é 2 elevado a n, né? Como a gente tinha visto na última aula. Sim, só que você pode ter contagens menores. Eu não preciso necessariamente, nesse caso com 3 flip-flops, contar de 0 até 7, ou seja, módulo 8. Eu posso contar, por exemplo, de 0 até 4, de 0 até 5, depende, tá bom? Lembrando, eu vou explicar no final da aula, mas lembrando que tem uma restrição para esses contadores. Devido a todo o sincronismo e complexidade deles, assim, porque eles são assíncronos, então qualquer modificaçãozinha aqui no pulso, você bagunça toda aquela lógica, como a gente viu no diagrama de tempo na aula passada. O que vai acontecer? Vai acontecer que, dependendo do tipo de contagem que você queira, ele não vai funcionar. Então, para contadores assíncronos, você consegue fazer uma contagem decrescente de 0 até o número que você quer, ou então, do número que você quer até 0, que se for o decrescente, como a gente vai ver na próxima parte, tá? Ah, uma outra coisa importante. Eu desenhei aqui um circuito, tá? Naquela configuração, eu vou mostrar aqui para vocês duas configurações que dá certo. Você tem que olhar na tabelinha da aula passada e ver as configurações que estão com asterisco. Aquelas lá você não pode usar de jeito nenhum para essa forma de 0 até o número que você quer ou do número que você quer até 0, tá? Essa contagem limitada, assim, vamos dizer, sem ser até o módulo, o maior número, né? Elas não vão dar certo, todas as configurações. Tem duas lá na aula passada que na tabelinha eu marquei com asterisco e expliquei, tá? Então, ó, a que eu utilizei dessa vez foi o quê? Foi um flip-flop com borda de descida, tá? Em que a minha saída aqui, ela vai ligar no clock do próximo, e eu também vou tirar o meu sinal da minha saída aqui, tá? Outra coisa, no software, dependendo do que você usa, normalmente ele vem assim, ó, JK, né, que é um flip-flop JK, na configuração de toggle, por isso que eu estou utilizando ó, o J curto-circuitado com K, e tem esse símbolozinho, que ele representa 5 volts, uma fonte de 5 volts. Em vez de eu pegar um logic state, para quem não sabe, logic state é esse negócio aqui, um gerador de estados lógicos, tá? Em vez de eu pegar e conectar em todos eles e deixar o circuito poluído, eu peguei só essa simbologia aqui, que representa uma fonte que está me mandando nível lógico alto, e liguei aqui no meu flip-flop, para configurar ele como toggle, tá? Então o que acontece? Nessa configuração aqui, eu faço com que a minha contagem ela seja crescente. Só que, lembre-se de uma coisa, onde o meu clock de controle, que é esse daqui que eu vou alterando, ele liga no meu flip-flop, esse flip-flop aqui vai me gerar o bit menos significativo. E o último vai me gerar o bit mais significativo. Resultado, a gente vai ler da esquerda para a direita, vai confundir. Então você vem aqui no software e faz isso, ó. Você dá um mirror no eixo X. Então você apenas inverteu, você espelhou, na verdade, todos os seus componentes. Então agora esse é o bit menos significativo e esse daqui é o bit mais significativo. Fica fácil de acompanhar, tá bom? Então olha só, comecei tudo em 0, dei um pulso, borda de descida, tá? Foi para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reseta. Legal. A questão é, eu não quero mais contar agora de 0 até 7. Eu quero contar, por exemplo, de 0 até 5. Então, o que eu teria que fazer? Muito importante nessa hora a gente pensar o circuito combinacional que vai ser necessário adicionar aqui para que eu consiga fazer a minha contagem, ela ir de 0 até 5. Uma vez que ela foi para 5, eu tenho que dar um jeito de voltar para o 0. Só que perceba, eu contei de 0, ó, vamos lá. Eu contei 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se na hora que eu encontro, eu chego no 5, eu já mando resetar esse circuito, então ele vai para o 5, só que rapidamente ele iria voltar para o 0. Então, tecnicamente, o meu circuito contou, só que eu, por exemplo, no nosso tempo normal, né, porque esse daqui ele já vem em microsegundos, né, gente? Esse tempo normal a gente talvez não veja isso. Então, o que é melhor fazer? É melhor eu dar mais um pulso, e aí quando eu chegar no 6, que é o próximo número do máximo que eu queria, né? O máximo que eu queria era 5. Eu pego o próximo número. E aí quando ele chegar nessa combinação aqui, o que eu faço? Eu reseto. Então uma vez que ele identificou essa combinação, ele já reseta. Então tecnicamente meu circuito vai para o 6, só que é tão rápido o tempo que isso ocorre, porque logo em seguida já ocorre o reset dele, que ele já volta tudo para o 0 e a gente não percebe. Isso daí é uma das limitações dos contadores assíncronos. Por quê? Porque contagens precisas eu não consigo fazer dessa forma. Perceba, se eu quisesse contar de 0 até 5 e reiniciar de novo no 0, não tem como, ele ia contar até 6.
Mas tudo bem, se for uma aplicação simples pra gente ali, um reloginho, um controle de presença ali de pessoas numa festa, sabe, coisas que você não precisa de nossa, que super precisão, você pode ter um errinho. Tudo bem, ele serve muito bem, ainda mais porque isso daqui, ó, se você for olhar, e esses dois flip-flops cabem em uma porta, em um CI, eles cabem em um único CI, e mais um meio CI, assim, que a gente usa de um outro flip-flop. Então você precisa apenas de 2 componentes para você fazer um contador, olha só. E aí, voltando aqui para a lógica, como é que a gente faria então esse reset? Porque, vamos supor que eu quero 5. 5 em binário é 1, 0, 1, tá? Só que aí eu sei que eu vou resetar no próximo, que é o 6, então é 1, 1, 0. Uma das formas mais fáceis de eu fazer é utilizar uma porta lógica AND, por exemplo. A porta lógica AND, ela vai fazer o quê? Ela vai analisar todos os sinais da entrada. Se todos eles forem verdadeiros, ela vai mandar um sinal resetando tudo. Aí tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Por padrão, você vai ver em livros e a gente fala AND, por quê? Porque ela vai ser uma lógica que, quando todos os meus flip-flops estiverem na configuração que eu quero, ela vai acionar para fazer o reset. Porém, é muito importante que você perceba os níveis lógicos que você está trabalhando. Os meus resets, nesse caso aqui, de todos os flip-flops, eles atuam em nível lógico baixo. Uma vez que eles atuam em nível lógico baixo, eu tenho que enviar para a saída nível 0. Então eu quero que quando minha porta AND ela identifique todos os estados possíveis para fazer o reset, ela não envie em nível lógico alto, ela envia em nível lógico baixo. Então eu tenho que fazer com que entre 0 aqui nela? Não, você pode continuar mandando sinal em nível lógico alto, só que em vez de você sair aqui com o nível lógico alto dela, você pode colocar uma NOT, ou você pode usar uma NAND, que vai resolver o seu problema, que é a mesma coisa que uma AND seguida de uma NOT, certo? Então beleza. Então a primeira coisa que você vai perceber o seguinte, beleza, chegou na contagem que eu quero, eu tenho que resetar tudo. Então, por quê? Porque eu estou contando de 0 até um número. Passou daquele número, volta para 0. E quem que faz os meus 6 voltarem tudo para 0, sem depender do clock dele? O reset. Então, uma vez que eu estou mandando tudo resetar, eu estou voltando tudo para 0, ou seja, eu estou reiniciando minha contagem. Aí, entra o pulo do gato, porque é o seguinte, ó. Vamos voltar para o número 5, ó. Eu estou no número 5, tá? Aí, eu fui para o número 6. No número 6, quem está em nível lógico alto? Esse daqui está em nível lógico baixo. Eu preciso fazer uma lógica em que todas as minhas entradas da minha AND recebam nível lógico alto, certo? Se todas elas receberem nível lógico alto, então eu consigo chavear a saída e resetar tudo. Isso significa que todas as saídas que estiverem em nível lógico baixo, não há necessidade de utilizar. Se você olhar a fundo isso, a gente está trabalhando com o quê? A gente está trabalhando com o produto da soma. E uma vez que a gente trabalha com o produto da soma, só nos interessa quem? As saídas que estão em nível lógico alto. Só que as saídas que estão em nível lógico alto, elas só têm uma entrada, que é quem? Que é o clock anterior. Então, nesse caso, eu só preciso utilizar quem? A saída dos meus flip-flops, que vão estar em nível lógico alto, naquele número que eu quero que ocorra o reset. Então, nesse caso, eu não preciso de 3 entradas, eu posso diminuir. Eu posso pegar aqui e colocar 2 entradas apenas. Peraí, só vou arrumar o circuito aqui para vocês. Pronto. Então, olha só que interessante. Pegando um sinalzinho desse daqui, desse mais significativo, e desse flip-flop aqui do meio, olha só, tô aqui, começou tudo em 0. Então, ó, veja aqui, ó, tô recebendo 0 aqui nessa NAND, né, nessa AND, inverte, tá, vai ser 1. Então, meus resets estão recebendo tudo 1. Por que não reseta? Porque eles acionam em nível lógico baixo, perceba a bolinha aqui, tá bom? Então, bem, deu o primeiro pulso, foi para 1. Foi para 1, não vai mudar nada. Deu o segundo pulso, foi para 2. Olha só, recebeu 1 aqui, só que está 0 aqui ainda. Então vai continuar dando 1 na saída, não vai acionar os resets. Quando eu tô em 3, ó, foi para 1, manteve 1, 0, sem problema nenhum. Tô em 4, ó, recebeu 1, só que o outro recebe 0. Tô em 5, é meu último número, perceba, tô em 5, meu último número, ainda não aconteceu nada, eu contei ele. No momento exato que eu for para 6, ele reseta. Por quê? Porque nessa hora eu mandei 1 daqui, ele alterou aqui, e esse flip-flop, que essa saída dele foi para 1 também. Instantaneamente ele leu 1 e 1, então minha AND vai ser 1, vai ter uma inversora, vai mandar 0. Mandou 0 para cá, o que aconteceu? Resetou esse, resetou esse, resetou esse. Então, no final, o que está acontecendo? Eu contei de 0 até 5, precisamente. Quando ele passou para o 6, rapidamente ele já resetou a minha contagem. Então é esse o método que você vai utilizar. Você vai utilizar uma AND ou uma NAND, tá? Depende de como é o seu acionamento aqui do seu reset. E você vai ligar todas as suas saídas que forem em nível lógico alto, naquele número que você quer que reseta. E esse número que você quer que reseta, ele é
um número acima daquele que você quer contar. Então, nesse caso, a gente contou de quanto? De 0 até 5. Então, o meu número que eu tenho que programar para ocorrer o reset é no número 6, como vocês podem ver aqui no simulador, tá bom? Então, a gente vai aplicar agora isso, só que para um outro tipo de contador, olha só. A few moments later. O que eu fiz nesse circuito agora? Praticamente nada. Eu só adicionei mais um flip-flop aqui na saída, na configuração toggle. Então, eu estou aumentando em 1 o meu número de n. Então, eu tenho 4 n's, 2 elevado a 4, vai ser o meu módulo máximo, que vai ser 16. Então, minha contagem vai de 0 até 15. Só que aí a gente vai fazer agora um contador BCD. Como assim contador BCD, Roberto? Você lembra que existiu o código BCD para 7 segmentos? Então, isso é a primeira parte que a gente vai ver no módulo prático, inclusive, para a gente construir um relógio. Você vai pegar um contador que ele vai de 0 até 9 e ele vai mostrar isso no seu display de 7 segmentos. Então, você consegue fazer cada dígito do seu relógio. Horas, minutos, segundos, tá bom? E a gente vai ver mais pra frente como faz isso, tá? Olha só que legal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma contagem que vai de 0 até 15, ser, na verdade, uma contagem crescente de 0 até 9. Isso significa que quando eu chegar no 10, ele vai resetar. Então, ó, acompanha aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem que é 9 em binário? 1, 0, 0, 1. Quem que vai ser 10, que é onde tem que acontecer meu reset de todo o sistema? Porque uma vez chegou em 10, já reseta, já vai para 0. Tem que ser um número, ó, 1, 0, 1, 0. Então, onde que eu tenho que puxar uma AND daqui para ligar em todos os resets? Eu tenho que puxar desse flip-flop que está em nível lógico alto e desse outro flip-flop aqui, ó, desse daqui, ó, que está em nível lógico alto também. Então, eu vou dar um pause aqui na simulação. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, nesse caso, uma NAND. Por que uma NAND, Roberto? Porque está em borda de, está em nível lógico baixo o acionamento do reset, tá? Senão seria uma AND, se fosse nível lógico alto. A gente vai ligar na saída dos meus flip-flops, já que eles que vão conter o nível lógico alto que eu quero que ocorra o acionamento. Então, é desse flip-flop e desse outro flip-flop aqui, tá bom? Por sua vez, eu pego ela e ligo na saída eu ligo na entrada, a saída dela eu ligo na entrada de todos os meus resets de todos os meus flip-flops, tá bom? Por quê? Resetar tudo para 0 de uma vez. Então, olha só, é só arrumar aqui. Você vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Próximo pulso, em nível lógico baixo, em borda de descida. O que vai acontecer? Ele vai para 10, só que automaticamente vai identificar nível lógico alto daqui e nível lógico alto daqui. Vai sair um aqui, inverte e vai para 0. Inverteu 0, mandou em todos os resets. Como eles acionam em nível lógico baixo, vai tudo resetar, vai tudo para 0, perceba. Pronto, resetou a minha contagem. Então vê que é muito simples, não tem segredo. Basta você identificar um número que você quer que ocorra o reset. Você vai ligar então uma AND ou uma NAND, depende da situação, aos pinos que vão estar em nível lógico alto, né, da sua saída aqui, e aí você liga no reset de todos eles, tá bom? Bem, é possível fazer a contagem decrescente? É, e tem uma pequena alteração nessa estrutura, tá? Não é bem isso daqui. E lembrando que, nesse caso do contador assíncrono, só é possível fazer a contagem de 0 até um número que você quer, e depois do número que você quer até 0 se for decrescente, tá? Não existe a possibilidade de você fazer sei lá, de um número até outro, por exemplo, de 2 até 7, de 2 até 5, por exemplo, de 5 até 3, não tem como, tá? É só com síncrono, contador síncrono que você vai fazer isso, tá? Então vamos lá para a segunda parte. A few moments later. Bem, agora a gente vai ver como é que faz um contador decrescente de módulo menor do que 2 elevado a n, tá? Então, olha só que interessante. No outro caso, a gente tinha a contagem indo de 0 até o número que você queria. Nesse caso, a gente faz a contagem do número que você queria até 0, tá? Eu fiz uma configuração aqui, ó, como vocês podem ver, do flip-flop JK no modo toggle. Lembrando, esse símbolozinho aqui, ele é o de potência, 5 volts ali, nível lógico alto, tá? E aí você está ligando de forma em cascata o Q no clock do próximo. E essa configuração eu estou aqui com o quê? Eu estou com borda de subida. E eu estou pegando o meu Q do meu flip-flop, levando no clock do próximo, também em borda de subida todos, né? E estou pegando meu sinal de saída do próprio Q. Então isso vai configurar o quê? Um contador decrescente que, como eu mostrei na aula passada para vocês naquela tabela, permite que eu tenha módulo menor do que 2 elevado a n, tá? Lembrando que n é o número de flip-flops que eu utilizo. Então, nesse caso, eu consigo fazer a contagem
do número que eu quero até 0. E aí repete de novo, tá bom? Então vamos lá, só dando um play aqui para simular, ó. Percebe, ele ativa em borda de subida, tá? Então, ó, 0 resetou a contagem. Nesse caso, ele conta de 7 até 0, se for módulo 2 elevado a n. Então, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lembrando que menos significativo, mais significativo. Aí acontece, a gente vai aplicar uma lógica muito similar à anterior. Perceba, eu tenho que acionar o meu reset, e esse meu reset, nesse caso, vocês podem ver que ele é acionado em nível lógico alto. Então, eu tenho que ter um circuito combinacional que pega tudo aqui quando tiver em nível lógico alto. Por que nível lógico alto, Roberto? Perceba, ele deu 0, então eu vou reiniciar a contagem. Quando eu reinicio, ele vai automaticamente para 1, 1, 1. Só que eu não quero que ele fique nesse estado, eu quero que ele vá para o meu número. E aí, o que você vai fazer então? Você vai pegar essas 3 combinações aqui, pode ser mais, né, dependendo da quantidade de flip-flop. Você vai pegar todas as saídas deles, que está tudo em nível lógico alto, vai ligar numa porta lógica que permita que eu resete apenas os flip-flops que eu quero para formar o número que eu quero. Então perceba, ó, eu vou pegar aqui uma AND de 3 entradas. Por que 3 entradas? Porque a gente está usando 3 flip-flops, então são 3 saídas. Então eu vou ligar cada entrada da minha AND numa saída de um flip-flop, certo? Beleza. Uma vez ligado ela, olha que interessante. Quando aqui for 1 e aqui for 1 nas saídas, então eu vou ter 1, 1, 1, que é a minha contagem do módulo, o maior número. Ou seja, nesse caso eu estou contando 0 a 7, módulo 8, então seria o 7. Só que vamos supor que eu não quero contar 7, eu quero contar de 5 até 0. Então, se eu quero contar de 5 até 0, o que vai acontecer? Ele vai chegar no 0, vai ser 0, 0, 0. Eu vou dar o próximo pulso de clock aqui, ele vai identificar isso, vai comutar tudo para 1, 1, 1, ou seja, ele vai resetar a contagem. Quando acontecer isso, a minha porta lógica ela vai aferir nas entradas dela 1, 1 e 1, como é uma AND, vai ter na saída 1. Aí eu venho e ligo naquele flip-flop que eu quero que a saída dele comute aqui para 0. Então, nesse caso, se eu quero que ele conte de 5 até 0, quando tiver tudo 7, eu quero que ele logo em seguida já pule para o 5. Então, vai ser 1, reseto esse para ser 0 aqui, e esse daqui eu mantenho, vai ser 1. E o número 5 em binário é 1, 0, 1. Por isso, eu só reseto esse flip-flop. Se eu quisesse 4, quanto que é 4 em binário? 4 em binário, ele vai ser 1, 0, 0. Então, eu teria que resetar quem também? Eu teria que resetar esse daqui também, tá bom? Mas eu vou fazer, por exemplo, do 5 para ficar mais fácil da gente perceber. Eu vou dar um play aqui para vocês, ó. Quando eu der o play, ó, ele está em 0, 0, 0. Eu dei o primeiro pulso na borda de subida, né? Ó, ele foi para 5, como eu queria. Agora eu vou explicar uma coisa que a gente fez a análise correta, só que às vezes pode acontecer no seu software. Por isso que é bom você fazer a análise também prévia antes de você sair simulando. Olha só que interessante. 0, eu vou dar outra borda de subida. Foi para 4, agora, ou seja, ele está funcionando, ele estava em 5, aí foi para 4, agora eu vou dar outra borda de subida, ele tem que ir para quanto? Para 3, olha o que acontece, ele foi para 1. Tá, calma. De novo, outra borda de subida, 0, resetou. Tá, ele pulou o 3. A pergunta é, por que ele pulou o 3, Roberto? Tá errado então no circuito? Não, não está. Primeira coisa que eu vou levar em consideração aqui com vocês, perceba que eu não precisei ligar o reset, nem o set, de nenhum desses outros flip-flops. Por quê? Ele pressupõe o programa que se isso daqui não está acionado, ou seja, você não tem um nível lógico conhecido aqui, é como se fosse, é como se não fosse para acionar ele, tá? Ele fica em tri-state, que a gente chama, ele é como se não existisse ali, tá? Então, nesse caso, não vai funcionar nem o set nem o reset. Por sua vez, esse reset aqui, olha que interessante. Ele passou para aquele instante de ter um aqui na entrada. Eu vou dar de novo um play na simulação. Ó. Tava tudo 0, 0, 0. Eu dei uma borda de subida. Ele vai passar tudo para 1 aqui. Só que daí, automaticamente, ele identifica que todos esses 1. Sai 1 aqui na combinação da saída do sua AND. Vem para o seu reset. Que, nesse caso, aciona em nível lógico alto. Perceba. E aí, ele acionou esse flip-flop aqui. Ele reseta. Então, essa saída aqui, ela vai para 0. E aí, esse 0 já é mandado aqui de volta para a sua entrada sua AND, que por sua vez atualiza e já manda 0 de novo. Ou seja, acionou uma vez só o reset e não vai mais travar ali no reset. Só que olha que interessante, quando eu estou vindo, ó, perceba só que interessante. Quando eu estou vindo aqui, ó, e estou alterando, ó, ele foi para o 4, ele foi para o 4. Só que olha só, quando eu fizer de novo outra alteração, ó, ele vai cair para o 3. Ou seja, esse daqui, esse meu flip-flop, ele alterou. Se ele alterou a saída dele, isso significa o quê? Que obrigatoriamente o meu clock ele variou, ele teve uma borda de subida. Só que olha que interessante, eu não estou travado em 0 aqui no meu software, ele não travou em 0 aqui a contagem? Então, se ele estava travado em 0 e aqui alterou,
Ué, tá errado isso, porque eu tô na configuração toggle. Ele só altera a saída dele se o meu clock variar. E olha só que interessante, eu posso variar esse clock aqui do início, tá? Esse clock aqui do início. Tá mexendo nesse daqui, mas esse daqui, ele depende desse clock aqui, que vem dessa saída aqui, ó. Desse carinha aqui, ó. Passar pra vocês verem, ó. Esse carinha aqui. Então, essa saída que vai alterar ele. Só que você percebe que, tipo, ela não tá alterando, ó. Tá em 0. Aí ele alterou, ó. Aí, beleza. Mexeu nesse. Vou dar outro pulso aqui, borda de subida. Poxa, se alterou aqui, certo? Ele foi de 0, ele foi para 1, sentiu a borda de subida. Era para ter alterado aqui, não alterou. Beleza. Até aí pode ser influência, por exemplo, dessa porta end, que tá vindo aqui. Só que não faz sentido ele estar em 0 aqui e aqui também alterar. Ele foi de 1 para 0. Então, vou mostrar aqui de novo para vocês, ó. Ele estava em 1, se alterou aqui, ó, ele foi para 0. Ou seja, estava em 0, foi para 0. Agora você alterou de novo. Olha só, ele estava em 0 e foi para 1 também. Você vê que não faz sentido. Então, acontece, isso daí é um pequeno bug do software. Não tem problema, vou mostrar para vocês também porque que é o bug, ó. Eu vou pegar essa saída aqui, ó, e eu vou trocar para uma chavinha. Por que uma chavinha? Porque é o seguinte, o software ele não identifica apenas o que está ligado, o que não estiver ligado ele não assume como se não tivesse ali funcionando. Então é a mesma coisa que mandar nível lógico baixo nesse caso. Porque aqui, ó, perceba, não está ligado e está em nível lógico baixo é para ter o mesmo efeito, não acionar. Então olha só, eu vou baixar a chavinha aqui, ó, permitindo que a saída da minha end vá para esse meu flip-flop. Vou dar o pulso, ó, resetou, porque ele identificou tudo como 1, e aí ele já resetou, realimentou aqui e fez o número que eu quero, 1, 0, 1, porque eu estou mandando a minha end resetar esse flip-flop para eu formar o número 1, o número 5. Então beleza, abri aqui a chave, ou seja, não vou mais ter interferência dessa minha end no meu flip-flop. É a mesma coisa que eu estivesse mandando nível lógico alto, só que olha que interessante. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beleza, baixo aqui de novo a chavinha. Aí eu dei o pulso, ó. Você vê que ele dá uma piscadinha, porque ele leu 1, atualizou aqui na saída e mandou. De novo, mesma coisa. Abra a chave. Eu não sei se você souber o porquê acontece isso com esse software, mas eu acho que é um bug, tá? Na prática funciona. A gente vai ter um módulo, inclusive, só de sistemas digitais, que eu vou explicar mais outras coisas a respeito desse circuito para tomar um cuidado aí. E aí acontece, ó, você mexe aqui, você modifica, ó, 4, 3, ó, você vê que agora ele alterou. Olha que interessante. Eu alterei esse, ó, ele foi de 0. O próximo, eu vou alterar ele, ó, ele foi para 1, então se esse 1 aqui variou, opa, eu tenho que ter uma mudança aqui, nesse foi para 0. Agora, quando eu variar de novo, ó, esse altera e esse altera. A mesma coisa, é aquela lógica de toggle que a gente fez, ó, ele foi para 0. Beleza, alterei esse daqui, ó, foi para 1, esse daqui estava em 1, foi para 0, e aqui, esse daqui alterou, foi para 1. Mesma coisa, ó, ele continua a lógica normalmente dele. Então, vou também mostrar uma outra coisa aqui para vocês, ó. Tá, se começou em 1, para ver que a porta lógica end funciona. Quando eu fechar aqui a chave, percebe, ele identificou as entradas e aí ele mandou aqui na saída. Então é um pequeno bug de software. Então, resumindo toda a ideia desse negócio, eu tive que explicar isso para vocês, porque às vezes você vai simular e tudo mais e fala, puxa, não tá funcionando, o cara passou errado pra gente. Não, realmente, às vezes acontece, tá? Esses probleminhas com software. Então, ó, resumindo todo o conjunto da ópera, o que você tem que fazer? Você faz ali um contador de módulo 2 elevado a n, né? Depende do número que você quer contar em binário. E aí, dependendo do número que você quer começar a contagem, eu não quero começar, por exemplo, em 7, que eu quero começar em 5 nesse caso, por exemplo. Você pega, faz uma end, ligando na saída de todos os seus flip-flops, certo? Sair daqui. Tem que ser essa configuração que eu passei para vocês. Borda de subida, sair daqui, ligando no clock do próximo, e sair daqui, me dando o sinal de informação. Você vai pegar, ligar tudo na entrada da sua end, vai pegar essa end e vai realimentar no reset, no pino de reset, lembrando, tem que ser acionado em nível lógico alto. Se ele for acionado em nível lógico baixo, não tem problema, você coloca uma inversora aqui na frente, tá bom? E aí você vai ligar nos resets de todos os flip-flops que você quer que eles zerem para formar o seu número. Então o 5 é 1, 0, 1, então eu só resetei esse. Se eu quisesse que fosse 4, por exemplo, ó, vou desenhar aqui para vocês. Então, ó, é simples, dá aqui o pulso, ó, coloca aqui, ó, liga, aí dá o pulso, ó, pronto, resetou, começou em 4, tá bom? Então é isso que você tem que fazer. Então, a gente vai ver na próxima aula o contador síncrono. O contador síncrono, ele tem uma complexidade um pouco maior, ainda mais porque ele é uma máquina de estado, como a gente vai ver daqui a algumas aulas. Porém, ele é muito mais confiável. E aí você pode fazer outros tipos de contagem. Por quê? Aqui eu só posso fazer do número que eu quero até 0, na forma decrescente, ou de 0 até o número que eu quero, na forma crescente. Eu não posso fazer, por exemplo, do número, 5 até 2, decrescente, ou de 2 até 5, crescente. Não dá para fazer isso. Entende? Então, nos contadores síncronos já é possível essa possibilidade, tá? Então, para aplicações mais simples, relógios, contadores simples, essas coisas, é muito bem-vindo o circuito de contador assíncrono, porque perceba, você precisa de 1, 2, 3, 4 componentes praticamente. Esse daqui, ó, esses dois
esses dois flip-flops aqui, ó, eles são praticamente no mesmo invólucro, no mesmo chip. E esse daqui, ó, é um outro também, que você vai precisar. Então você vai precisar de praticamente três seizinhos ali. Você consegue montar um negócio. Coisa que contador síncrono acaba ficando um pouquinho maior às vezes, tá? Mas é importante que vocês saibam essas diferenças. Por quê? Porque existem aplicações. No módulo prático que eu vou lançar daqui a algum tempo, eu vou fazer vários exercícios com vocês, e inclusive fazer montagens para a gente levar em algumas considerações. Porque, por exemplo, esse clock aqui até agora, eu estava fazendo o que para vocês? Opa, ele está variando de 0 para 1, mas que componente físico é isso? Eu ainda não expliquei na parte teórica o que gera esse clock, entende? A gente só falou que ele existe, mas eu ainda não entrei a fundo nisso. Por isso que é bom você ter toda uma base teórica que a gente vai passar nesse curso, e aí no próximo eu vou mostrar para vocês como é que monta isso, cuidados que você tem que ter para o clock não vir com ruído, para você passar a informação de um flip-flop para o outro sem ruído, e essas coisas, tá bom? Bem, espero que a aula tenha ficado clara. Muito obrigado, até a próxima aula.